Bom, boa tarde. Hoje nós vamos tratar especificamente do replanejamento relativo ao programa de educação digital e especificamente ao EJA EAD Paraná, conforme a nossa implementação. Detalhando um pouquinho sobre esse programa, né, que é o EJA EAD Digital. Ele é um programa da educação básica destinado a jovens e adultos que permite que esse estudante possa retomar seus estudos, promovendo assim dessa forma uma qualificação e melhores oportunidades para o mercado de trabalho. Basicamente, esse programa ele atende a jovens a partir de 15 anos de idade para a conclusão do ensino fundamental 2, sexto ou nono ano, e adultos a partir dos 18 anos de idade para a conclusão do ensino médio. O ensino fundamental, a duração do programa em relação ao EJA é de 2 anos e para o ensino médio é de 1 ano e meio. Os conteúdos estruturantes do EJA, eles são os mesmos conteúdos do ensino fundamental ou do ensino médio regular. A diferença, ela está nas estratégias metodológicas que são utilizadas, uma vez que esse programa do EJA, ele leva em consideração que a bagagem cultural e as vivências, né, desse público, elas são diferentes, na maior parte das vezes, daquela bagagem dos estudantes do ensino médio regular. Os eixos articuladores da educação de jovens e adultos são a cultura, o trabalho e o tempo. Então, essas práticas, elas devem estar articuladas às necessidades e expectativas e trajetória de vida e devem servir de incentivo para que esses educandos eles possam retomar e continuar seus estudos. Em relação aos objetivos, basicamente seria um processo de formação humana, né, que leve em consideração, ou seja articulado a um contexto sócio-histórico, a fim de que se possa reverter essa questão da exclusão e se garanta que esses jovens, adultos ou idosos possam ter acesso, permaneçam e tenham sucesso no início ou no retorno desses sujeitos à sua escolarização básica enquanto direito fundamental. O público-alvo, então, são jovens, adultos e idosos, e os departamentos envolvidos no programa são o CEP, que é o setor de educação profissional, e o CEF, que é o setor de estrutura e funcionamento. Bem, como que a minha demanda de atuação, ela se articula com o programa de educação digital, né, especificamente aqui o EJA EAD Paraná. Especificamente a minha demanda no CEF, ela se articula indiretamente ao programa EJA EAD Paraná, por meio da sua ligação direta com o setor de educação profissional. Explicando um pouquinho, né, esse caminho meio confuso. Na verdade, existe uma ligação estreita entre o trabalho desenvolvido pelo setor de educação profissional, que no caso aqui eu esclareço seria a validação do projeto político-pedagógico das instituições que ofertam a modalidade EJA e EAD, seria um acompanhamento pedagógico dessas instituições, assim como reuniões e orientações à equipe diretiva dessas instituições. E o setor de estrutura e funcionamento, nessa demanda específica, ele é responsável pela análise e emissão de parecer de legalidade dos regimentos dessas instituições. Então, no caso, para que a vida legal dessas instituições esteja regularizada, o setor de educação profissional, CEP, e o setor de estrutura e funcionamento, CEF, trabalham em conjunto, cada um realizando tarefas que possam resultar na regularização da vida legal. Então, essa tarefa conjunta, né, ela confere legalidade a essas instituições que ofertam a modalidade EJA, atendendo especificamente a legislação vigente. Bem,
como que a minha demanda a implementação na minha demanda poderia resultar num trabalho colaborativo, né? Bem, entre as ações que poderiam ser implementadas em minha demanda, eu destacaria a troca de experiência entre o CEF e o CEP e as instituições que ofertam a modalidade EJA e EAD, a colaboração na análise documental, PPPs e regimentos escolares, uma vez que esses documentos são complementares e determinam parte do aspecto legal das instituições, reuniões de alinhamento e planejamento, ou seja, organização de reuniões periódicas entre os representantes dessas instituições e os técnicos pedagógicos responsáveis por essas demandas, no sentido de qualificar e validar com mais agilidade esses documentos conforme a legislação vigente. Também acredito que podem ser desenvolvidos materiais de apoio e orientação como guias, manuais, apresentações em Canvas. Podemos ofertar reuniões remotas utilizando o Meet. Podemos contemplar a elaboração de projetos que contenham como foco o ensino remoto, integração e intercâmbio de trabalho e estratégias de engajamento nos programas de educação para jovens e adultos, e também a divulgação dos exames de certificação como o EJA, Exame Online, o Enseja e o Enem. Que impacto que esse programa de educação digital tem no processo de ensino e aprendizagem? Bom, a EJA pode, por ela ter essa característica de apresentar uma estrutura flexível e ser capaz de contemplar inovações que tenham conteúdos significativos, se apresenta como uma possibilidade de qualificar o ensino-aprendizagem, uma vez que nessa perspectiva há um tempo diferenciado de aprendizagem e não um tempo único para todos. Ou seja, os limites e possibilidades de cada educando eles podem ser respeitados, resultando numa oportunidade de acesso, permanência e sucesso do educando nos estudos. Então, basicamente, seria essa a nossa contribuição no sentido de qualificar o nosso planejamento e trazer um pouco mais de conhecimento acerca desse programa do EJA-EAD, dessa, digamos, plataforma, né? Não seria bem uma plataforma, é um programa, e como que ele se articula dentro dos diferentes setores aqui no Núcleo Regional de Educação.